Então, ouçamos o que o Senhor tem a nos falar através do pastor Carlos. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Para mim, um motivo de grande alegria. Estou muito emocionado. A emoção é muito grande. Peço a Deus que eu me controle, porque, principalmente depois da Covid, que eu fui acometido, ficamos mais emotivos ainda, né? Foi um momento difícil, e nós agradecemos a igreja que orou naquele período. Nós passamos hospitalizados, 10 dias internados no Hospital em Feira de Santana, e muitas igrejas, muitos irmãos orando. E eu agradeço aos irmãos que oraram por mim. E eu sei que o que aconteceu na minha vida foi um milagre de Deus, porque outros colegas com a mesma idade, outros mais novos, lá na nossa região, foram acometidos pela Covid e partiram para a eternidade. E Deus me deu mais uma oportunidade, e eu sei que Ele tem um plano ainda na minha vida. E hoje, esse motivo todo especial de estar pregando nessa data tão importante, que é o batismo da minha neta, né? Eu a apresentei aqui neste mesmo templo, e agora estou tendo a alegria de ser o mensageiro nessa noite tão especial. É um motivo de grande alegria e honra para mim. A Sâmela faz parte da 6ª geração de batistas na nossa família. E isso é um motivo de alegria e de ver o cumprimento da palavra de Deus. Vale a pena sermos fiéis ao nosso Deus, e nós vamos ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos caminhando no caminho do Senhor. E uma outra alegria de ver toda a minha família, um verdadeiro milagre, né? Consegui reunir todo mundo, gente de São Paulo, de Minas, Bahia, e marcamos o encontro aqui. E estamos todos, né? Minha mãe, minhas irmãs, sobrinha, um neto, sobrinho, né? E é uma grande alegria, né? Meus filhos. Deus nos deu esse presente, e eu estou muito feliz. E parabenizo os irmãos que foram batizados, que Deus abençoe, e que tenham uma vida cristã de bênçãos, e que sejam usados grandemente pelo Senhor. Vamos então abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo de 1 a 8. Os irmãos podem permanecer assentados com toda a reverência. Acompanhem a leitura. Acho que talvez seja projetado aí também, né, na tela. Diz assim o apóstolo Paulo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a entender a sua palavra. Também uma outra novidade para mim no dia de hoje é que eu estou pregando pela primeira vez sem óculos, né? Depois que eu fiz a cirurgia de catarata. E é uma sensação estranha, né? Mas vai ser a primeira vez. Graças a Deus por isso. O tema que vamos abordar, está aí no boletim, é a importância do batismo cristão. Foi o que os irmãos assistiram ainda há pouco. Esses irmãos sendo mergulhados, imergidos nas águas. Essa celebração, podemos dizer assim, era bem conhecida na época de Jesus, não era algo novo, já era conhecido daquelas pessoas que estavam presenciando os batismos que foram realizados pela igreja. Segundo os historiadores, outros povos praticavam essa mesma celebração, como os egípcios, os persas, romanos, gregos. Eles utilizavam o rito do batismo como parte de suas purificações religiosas. Eles acreditavam que batizando as pessoas, mergulhando as pessoas nas águas, elas ficariam purificadas de seus pecados. No entanto, o batismo cristão é totalmente singular. Não tem o mesmo objetivo desses outros batismos dos quais já mencionamos. E tem um grande significado, uma coisa extraordinária, é bem diferente mesmo. O batismo que foi instituído por Jesus Cristo. Antes de Cristo iniciar o seu ministério, o seu primo João Batista, João o Batizador, ele batizava no Rio Jordão. E nós temos aí em Marcos capítulo 1, versículos de 4 a 7, quando fala, né, que apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. O batismo de João era conhecido como de arrependimento, era temporário, era transitório, visava preparar o povo judeu para receber o Messias. Então ele anunciava que viria um que era mais poderoso do que ele, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E nós entendemos aqui, batizar com o Espírito Santo aqueles que se convertiam, e o fogo era para aqueles que rejeitavam a fé em Cristo e seriam condenados. E ele então pregava que o Messias estava às portas e que eles deveriam se arrepender para que escapassem do juízo de Deus, do julgamento de Deus, se arrependessem. Então as pessoas se arrependiam, se batizavam para alcançar a salvação. No entanto, o batismo cristão tem um sentido diferente, porque o batismo cristão não é para salvar, não é para purificar, mas o batismo cristão, ele é para o crente, para aquele que já é convertido, para aquele que já entregou seu coração a Jesus. Ele é apenas para simbolizar
que a pessoa agora abandonou o pecado, aceitou a Cristo como Salvador e está vivendo em novidade de vida. E outra coisa interessante, o batismo de João era exclusivamente para o povo judeu, que aguardava o Messias, mas o batismo de Cristo é para todo aquele que crê, independente da sua nacionalidade, da sua cor, da sua raça, do seu sexo, é para todos, não tem separação, divisão, mas para todo aquele que crer em Cristo Jesus. O batismo não era para salvar, mas para quem já era salvo. Portanto, o batismo cristão, como nós batistas entendemos, não salva, nem confere alguma graça. O batismo não é um sacramento, não é um rito que contribui para a salvação de alguém, que contribui para a santificação de alguém, que contribui para transformar a vida de alguém, mas o batismo é para quem já recebeu a graça da salvação, é para aquele que já foi selado com o Espírito Santo, aquele que já tem o Espírito Santo, que já tem a certeza da salvação, então este é batizado porque já é um crente, já é uma pessoa salva. Então o batismo não é para salvar, não é para lavar pecados, não é para contribuir para que a pessoa se santifique, não recebe nenhuma bênção porque foi batizado, e a gente então fica pensando, pastor, então para que batizar? Por que batizar? Não recebe graça, não recebe bênção, não salva, não contribui para a salvação, então para que batizar? Tem muita gente que acha que tem valor, né? Mas é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a importância do batismo cristão. Por que que o batismo cristão é importante? Por que devemos obedecer a esta ordem de Jesus? Esta ordenança, como foi dito, né? É isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, o batismo, segundo o que foi instituído por Jesus, é importante porque é uma confirmação da fé. É uma confirmação da fé. O texto aqui que lemos aqui em Romanos, fala que nós fomos batizados em Cristo. Essa expressão em Cristo significa sobre a fé em Cristo, baseados em Cristo, baseados no sacrifício de Cristo, baseados no que Cristo fez por nós. Então, aqueles que são batizados em Cristo, quer dizer, eles acreditam em Cristo, aceitaram a Cristo, entregaram sua vida a Cristo, e agora eles estão confirmando através do batismo. O batismo então é para quem realmente aceitou a Jesus, como diz Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, essa segunda parte do versículo mostra que o batismo não salva. O batismo é para aquele que creu, mas o que condena é a pessoa não crer em Cristo. É por isso que eu não entendo. Nós conhecemos muitas pessoas que se dizem, eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Cristo, eu aceitei a Cristo. Aí eu pergunto, você já se batizou? Não, batismo não. Mas por quê? Não importa, o importante é crer, eu já creio, eu já aceitei. Gente, o batismo é uma confirmação. Se você diz que aceitou Jesus, mas você não quer se submeter ao batismo, é porque você não tem certeza, você não tem confiança, você não crê realmente, você apenas pronunciou palavras
que na realidade não é o que está acontecendo no seu coração. Então o batismo é para confirmar, porque todo aquele que crê realmente em Jesus, quer obedecer a Jesus, quer cumprir o seu mandato, quando ele diz, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e todo aquele, né, que crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a maior alegria, a pessoa quer realmente ser batizada para cumprir as ordenanças do Senhor Jesus. Então, o batismo é uma confissão pública de que você é um crente em Jesus. Você está obedecendo, você está se submetendo. Então, você precisa crer. Inclusive, em Mateus 10, 32, se você quiser abrir aí sua Bíblia para conferir, fala, né, sobre a importância de nós confessarmos publicamente a nossa fé em Jesus. Mateus 10, 32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, quando você se batiza, você está confessando Jesus como seu Salvador. O não querer ser batizado é prova de que você não confia ainda em Jesus, você realmente não é um crente, você não é um salvo. Eu lembro daquela passagem, que os irmãos também devem estar lembrados, do eunuco, quando Filipe estava evangelizando e falando, explicando Isaías 53, e ele então disse assim: olha, eis água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Messias. Ele: eu creio. Então, ele tomou a iniciativa para que Filipe entendesse que ele queria ser batizado, que ele entendeu a mensagem, ele queria cumprir essa ordenança de Jesus. Então, eu não posso entender uma pessoa que se diz crente, que aceitou a Jesus como Salvador, mas nega o batismo. Então, ele não quer confirmar sua fé. Essa é a verdade, porque não tem nada o que confirmar. Ele não quer confessar publicamente. Então, por isso que o batismo é importante, porque é uma confirmação da fé em Cristo Jesus. Foi por isso que Tiago, no seu livro, né, na sua epístola, no capítulo 3, versículo 17, ele diz claramente: a fé sem as obras é morta. Você diz que tem fé em Jesus, mas não quer cumprir a ordenança de Jesus, a prova material, visível de que você tomou uma decisão, então ela é morta, não tem valor nenhum. Então faça uma análise, pense e reflita: será que eu sou crente mesmo? Será que eu aceitei a Jesus? Não dê desculpa, agora não, mais tarde, depois, então você não tem certeza. Por isso que o batismo é uma confirmação. Quem está se batizando tem certeza de que Cristo é o seu Salvador. Uma segunda importância, né, que podemos destacar com relação ao batismo, porque ele é importante, porque é um rito ou um ritual de passagem. Agora, não é um ritual de passagem simplesmente social, comum. Ele, é claro, nós não podemos negar esse fato, é um rito de passagem. E o que é um rito de passagem? São eventos que marcam momentos importantes na vida de uma pessoa na sociedade, assim como o casamento, é um rito de passagem, né? O velório é um rito de passagem, a formatura é um rito de passagem. Quando as moças, antigamente era assim, hoje em dia quase que não se observa isso, mas era uma debutante, completava 15 anos, então já não era mais menina, agora já era moça, então tinha aquele ritual. São os chamados ritos de passagem, e o batismo é um deles. É um rito de passagem também chamado de agregado, ou agregador, integrador, incorporador, porque quando você se batiza, você está sendo agora incorporado, está fazendo parte da igreja visível, do corpo
de Jesus. Você agora está fazendo parte da família de Deus, como nós lemos aí em Efésios 2,19, Paulo fala que nós que aceitamos a Cristo, fomos batizados, agora nós fazemos parte da família visível, que nós sabemos que existe a igreja universal, invisível, espiritual, que todo crente faz independente do batismo. Mas a igreja local, a igreja visível, a igreja que tem um endereço, essa igreja, para você fazer parte, você precisa se submeter ao batismo, à ordem de Jesus. Então, o batismo é um rito de passagem de agregação, pelo fato do crente estar sendo agregado, integrado, incorporado à igreja através do batismo. Vejam lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, Lucas está testemunhando que naquele dia, depois que as pessoas foram batizadas, elas foram o quê? Agregadas à igreja, passaram a fazer parte da igreja de Cristo. Isso, irmãos, é algo fantástico. Vejam ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 13, o que Paulo fala. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. A versão da Bíblia, da Nova Versão Transformadora, NVT, ele traduz assim: fomos batizados pelo Espírito, pelo único Espírito. Quer dizer, nós fomos batizados pelo Espírito na igreja. É interessante, Cristo nos batiza onde? No Espírito Santo, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos imerge na igreja. É quando você recebe a Cristo e o Espírito Santo vem habitar em seu coração, você agora está sendo mergulhado na igreja. Então, é por isso que o batismo simboliza essa sua entrada na igreja universal, na igreja espiritual. É por isso que é considerado um rito de passagem, mas não simplesmente um rito social, mas ele revela uma verdade espiritual. Então, quando nós somos batizados, nós somos recebidos na família visível de Deus. Nós começamos a fazer parte da família, nós temos agora o sobrenome daquela família, nós agora somos acolhidos por aquela igreja. Na realidade, o batismo é o momento quando a pessoa está realmente sendo integrada à igreja. Até antes do batismo ela não foi ainda integrada à igreja, mas após o batismo agora ela está integrada à igreja, faz parte da igreja, faz parte do corpo, cuja cabeça é Cristo, passa a ser membro daquela igreja. E isso é muito importante. Todos nós deveríamos ter esse desejo de fazer parte da família visível de Deus, porque é na igreja que você vai receber apoio espiritual, porque é na igreja que você vai ser acolhido, porque é na igreja que você vai ser consolado, porque é na igreja que você vai ser fortalecido na sua fé, você vai ter uma família que vai cuidar de você, é na igreja que você vai desfrutar de privilégios que outras pessoas não têm por não fazerem parte da igreja. Somente quem foi batizado e faz parte da igreja, ele vai, por exemplo, poder participar da ceia do Senhor, ele vai poder servir, ter um trabalho, vai poder ter um cargo, vai poder ocupar uma atividade, fazer alguma coisa pelo reino de Deus, que se eu não for batizado, não vou poder fazer parte, não vou ter esses privilégios. Vai ter assistência pastoral, vai ter assistência dos irmãos. Olha, eu conheço muitas pessoas
que lamentam o fato de não fazerem parte de uma igreja, porque na hora da dificuldade não recebeu o apoio de ninguém. E às vezes tem pessoas que fazem parte de algumas igrejas que não dão esse apoio, mas nós batistas, nós temos essa preocupação, os pastores têm essa preocupação. Então, é muito importante que você faça parte da igreja, para que você receba também todo o apoio e tenha condições de desfrutar dos privilégios daqueles que estão agregados, integrados, incorporados à igreja do Senhor Jesus. É um grande privilégio ser membro da igreja. É uma nova fase da sua vida. É um novo momento da sua vida. Você se sente pertencendo a algum lugar. Você se sente pertencendo a uma família que se preocupa com você. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Por isso, o batismo significa este rito ou ritual de passagem tão importante na nossa vida. Em terceiro lugar, uma terceira importância do batismo é que o batismo é um testemunho do Evangelho de Cristo. O batismo é um testemunho do Evangelho de Cristo. E nós sabemos que testemunhar é contar aquilo que vimos, que sentimos, não é? Que participamos. É você então contar a sua experiência. E Jesus mesmo disse que nós somos suas testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós fomos chamados, irmãos, para testemunhar. Nós estamos aqui para testemunhar. Nós não estamos aqui apenas para assistir um belo coral, como assistimos ontem. Nós não estamos aqui apenas para receber o apoio da igreja no momento difícil. Nós não estamos aqui apenas como espectadores. Nós estamos aqui, irmãos, com uma missão. E quando eu me submeto ao batismo, eu estou neste ato, neste momento, neste ritual, eu estou testemunhando de Cristo Jesus como meu Salvador. No batismo, nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, como nós lemos aqui em Romanos, quando mostra claramente, quando o crente é mergulhado nas águas, significa que ele morreu para o pecado, morreu para as coisas que desagradam a Deus, sepultou ali o velho homem, e quando ele emerge, sai da água, ele está dizendo: agora eu sou uma nova criatura. Isso já aconteceu antes do batismo, mas apenas está simbolizando. E então agora ele está testemunhando que Cristo mudou a sua vida. Ele está dizendo: gente, olha, eu quando fui mergulhado, quando aceitei ser mergulhado, ser batizado, eu aceitei porque Cristo mudou a minha vida. Foi Ele que transformou a minha vida, e eu quero contar isso para todo mundo, eu quero dizer isso para todo mundo, eu não quero guardar só para mim. Então, se for preciso, eu me batizaria 10, 15, 20, 30, 100 vezes, não teria problema. Se o batismo é testemunhar, se eu vou dar um testemunho favorável a Cristo, me batizo, qual o problema? Então, nós precisamos entender isso, que quando uma pessoa está sendo batizada, mergulhada, ela está falando que agora ela é uma nova criatura, que ela aceitou a Jesus, que Jesus é o seu Salvador. No batismo, então, nós proclamamos que Cristo morreu e ressuscitou. Quando nós mergulhamos, também tem esse significado. Olha, o meu Cristo morreu, e eu estou agora interpretando isso no batismo. E quando eu levanto das águas, olha, meu Cristo ressuscitou, Ele não ficou morto.
Eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou explicando através do batismo que o meu Cristo está vivo. Meu Cristo não está morto. Então, irmãos, quando nós testemunhamos através do batismo, as pessoas vão verificar, olha, realmente aquela pessoa está mostrando que ela crê mesmo. Ela se submeteu ao batismo público diante de todo mundo. Então esse Cristo só pode ser verdadeiro. Testemunhamos que não queremos mais viver no pecado. O velho ser humano foi sepultado nas águas e ressurgiu um novo ser, como diz aqui Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, no finalzinho, quando ele diz, também nós vivamos uma vida nova. Quando eu me batizo, eu me batizei, eu estava dizendo, olha, eu agora sou uma nova criatura. Cristo me transformou, Cristo mudou a minha vida, Cristo mudou o meu viver. Por isso nós, batistas, defendemos o batismo por imersão, que é até uma redundância, não é? Mergulhando, é estranho, né? Mergulhar jogando um pouquinho de água, não tem, é uma coisa, é uma incoerência, porque a palavra grega, baptizo, a tradução é mergulhar, imergir, afundar. A palavra grega para aspersão é rantizo, e Jesus não disse, olha, vão pelo mundo, pregam o evangelho e batizem em nome, e rantizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, asperjam, não foi isso. Ele falou, mergulhem. Por quê? Por causa do significado, do simbolismo. Eu lembro, quando era jovem, um irmão e amigo de juventude, foi a uma igreja onde o professor estava dando uma aula e falando sobre batismo, e defendendo o batismo por aspersão, ou afusão, né? A aspersão é salpicar, a afusão é derramar água. A grande maioria das igrejas, na realidade, não batizam por aspersão, mas por afusão, derramando água, né, na cabeça da pessoa, e algumas até 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E então esse irmão, naquela sala de aula da EBD, perguntou, quando a gente vai ao cemitério e leva um corpo para ser sepultado, a gente sepulta só a cabeça? Enterra a cabeça e o corpo, o resto fica do lado de fora? É assim? Aí, não, você tem que sepultar o corpo todo. Aí, por que o batismo não é a mesma coisa, se representa sepultamento? Então tem que ser o corpo todo, porque senão não vai simbolizar de maneira nenhuma que Cristo morreu, ou que o velho homem morreu. E por isso nós, batistas, defendemos a imersão. Somente a imersão representa corretamente o sepultamento e ressurreição de Jesus. O sepultamento e a ressurreição do crente, do sentido espiritual, porque simboliza claramente este fato. Então a palavra batismo no grego significa mergulhar. Então Jesus disse, ide por todo mundo e mergulhai. Eu não tenho o que discutir. Mergulhar, Senhor? Só um pouquinho de água na cabeça não está bom? Para que tanta água assim? Aí ele falou, mergulhai, pronto. Eu não tenho que discutir, tenho que obedecer, e acabou. Ele é o nosso mestre. Precisamos então entender isso, que o batismo, ele é um testemunho, e eu não posso negar. É interessante, irmãos, que muitas igrejas até compreendem isso, mas acho que é mais prático, que não importa a quantidade de água, mas o que é mais importante é obedecer e não ficar discutindo. Eu lembro muito bem no Velho Testamento, quando Deus falava com Moisés a respeito do templo, era cada coisa assim
que a gente não entendia bem, minúcias, e dizia: Moisés fez exatamente como Deus mandou, e não discutia. Mandou, vamos obedecer, acabou. Tem um significado, tem um sentido, né? E por último, em quarto lugar, o batismo cristão é importante porque é uma aliança com Deus e com a sua igreja, né? Aí no capítulo 6, no versículo 4, quando fala: vivamos uma nova vida, e no versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, quando o crente se submete ao batismo, ele está fazendo uma aliança com Deus, uma aliança com a igreja. Assim como no Velho Testamento, em Gênesis 17, de 10 a 13, fala sobre a circuncisão. Para fazer parte do povo judeu, para ser considerado um judeu, era preciso os homens, é claro, fazerem a circuncisão. Hoje nós conhecemos com a cirurgia da fimose, né? Tirar o prepúcio do pênis. Era a marca que aquela pessoa fazia parte do povo judeu. Aquele que não quisesse ser circuncidado, ele não faria parte e seria eliminado do meio do povo, seria tirado. Não quer? Então você não faz parte do povo. Assim também, o batismo é uma aliança que nós fazemos com Deus. E qual é o sinal desta aliança? É o batismo. Eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um compromisso com Deus, um compromisso de fidelidade. Senhor, ao me submeter ao batismo, eu prometo que serei fiel a Ti. Quando uma pessoa se submete ao batismo, ela está dizendo exatamente isso: eu estou fazendo um compromisso com o Senhor, eu estou fazendo um pacto com o Senhor, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, de ser fiel ao meu Senhor, custe o que custar, como diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando você se submete ao batismo, você está prometendo, assumindo o compromisso de ser fiel a Deus. Temos cumprido esse nosso compromisso? Essa nossa aliança? Quantas vezes nós caímos, né, irmãos? Quantas vezes nós caímos? Mas nós temos um Deus misericordioso, e que se não fossem as suas misericórdias, nós teríamos sido destruídos há muito tempo. Como disse hoje, né, a minha neta: pecou, confesse, se arrepende, acabou, e Deus passa uma borracha. Mas nós precisamos entender que fazemos um compromisso com Deus. É interessante que no dia da profissão de fé, a gente confirma, a gente assume, a gente empenha a palavra que vai fazer, mas depois, com o tempo, a gente vai relaxando, a gente vai se descuidando. Faz o compromisso de ler a Bíblia todo dia, porque a gente come todo dia para manter o corpo, né? Tem que manter a alma fortalecida lendo a Bíblia, mas a gente deixa de ler a Bíblia, a gente esquece de orar, a gente ora pouco, mas nós fizemos um compromisso no dia do batismo, de ser fiel. A gente assume o compromisso de ser dizimista no dia do batismo. Depois vai passando o tempo: esse negócio, olha, vamos deixar para lá, né? Deus não está preocupado com isso não. E a gente relaxa. Mas você precisa entender: batismo é compromisso, daí a sua importância, e nós não podemos quebrar essa aliança, porque se fizemos um voto e não cumprimos, nós somos tolos, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, aliança é compromisso de fidelidade a Deus e à sua igreja, ser fiel na obediência aos mandamentos de Jesus Cristo, amar ao próximo
amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos então entender que precisamos agir dessa forma. Vamos ler Mateus 12, 50. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 50. Nós lemos assim: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, quem obedece, esse sim faz parte da família de Deus. Então não adianta você ser batizado e você não cumpre, você não obedece, você quebra toda hora o pacto, você não dá valor, você não se importa. Então, na realidade, aquele batismo não teve valor algum para você. Certa vez, um professor de teologia foi interpelado por um seminarista, perguntando: professor, uma pessoa que não é crente e foi batizada, qual o valor daquele batismo para aquela pessoa? Mudou alguma coisa na vida dela? E o professor foi bem taxativo quando respondeu assim: uma pessoa não crente que é batizada é a mesma coisa, entrou um diabo seco e saiu um diabo molhado. É isso. Se você não assume o compromisso, se você não crê em Jesus, se você não confia em Deus, na sua salvação, o batismo não tem valor nenhum, não vai alterar nada na sua vida. E você precisa entender que é um compromisso sério. Lembro também, na época da cortina de ferro, da antiga União Soviética, os crentes perseguidos, a igreja não podia se reunia nas matas, lugares ermos, batizava escondido, e então, na profissão de fé de um crente na União Soviética, se fazia uma pergunta apenas. Aqui nós assistimos hoje, né? Foram várias perguntas sobre Bíblia, sobre batismo, ceia, salvação, eternidade, mas na antiga União Soviética só perguntava assim: você está disposto a morrer por Cristo? Se a pessoa dizia estou, pode batizar. Pode batizar. Esse é crente. Então é a pergunta que devemos fazer: estamos dispostos a morrer por Cristo? Se estivermos, nada vai impedir o batismo de quem não foi batizado. E nós devemos também agir dessa forma. Concluindo então, irmãos, se não fosse importante o batismo, Jesus não teria ordenado a sua realização. Se Jesus mandou, é porque é importante e precisamos obedecer e nos submetermos a Ele. Quem realmente quer seguir a Jesus deve obedecê-lo em tudo. Você que ainda não foi batizado, você que ainda não passou por essa experiência, se você já é crente, o que está demorando? Por que está demorando a ser batizado? Não demore, obedeça, cumpra. E você que não é crente, aceite a Jesus como seu Salvador e tenha essa alegria de fazer parte da família de Deus, da família local, da igreja local, através do batismo. Que Deus, pois, nos abençoe e valorizemos, irmãos, este rito tão importante que é o batismo no nosso dia.